Presidente João Elias, vice-presidente Júlio, representante da comunidade Nossa Senhora das Graças, Reinaldo e Hélio Borel, vereadores, vereadora, público presente e a quem nos acompanha pela web e pela Mania FM, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero falar, senhor presidente, a respeito de um veículo que a administração acabou de adquirir agora para o nosso município, um veículo ambulância 4x4, que se deu por convênio com o governo federal, através de emenda parlamentar, destinada pela senadora Rose de Freitas. E digo a todos que, para mim, esse veículo é uma realização de um sonho, pois eu entendo que o cidadão que vive na zona rural, em épocas de chuva, ele fica desassistido de políticas públicas, principalmente políticas de saúde. Esse veículo é um veículo 4x4, onde poderá atender dignamente os nossos munícipes que residem na zona rural. Então, assim, eu que estou motorista na prefeitura há 15 anos, sempre reivindiquei, foi até pedidos aqui por nossos parlamentares, a um outro parlamentar que não pôde nos atender, pedimos um veículo desse, mas a senadora Rose atendeu a esse município, entendeu que é de extrema necessidade fazer políticas públicas com o cidadão que mora na zona rural. E também quero fazer aqui um agradecimento a uma outra parlamentar, a deputada federal Norma Ayub, que destinou também 2 veículos, sendo um para a Secretaria de Saúde e outro para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, um veículo automóvel, que com certeza vai atender bem os nossos munícipes. Então, muito obrigado aqui aos parlamentares, deputada federal Norma Ayub e senadora Rose de Freitas. Quero também falar de um projeto que tramita nessa casa, que é o projeto 21, que trata da produtividade dos agentes de endemias e dos agentes de saúde. Eu estive estudando esse projeto, conversando com os agentes essa semana. O projeto não veio para cá da maneira que foi conversado com os agentes no Conselho de Saúde. Entendo que se o governo queria pagar o piso salarial, que tivesse sido mais direto com o projeto, não vejo porquê de ter produtividade para que o salário consiga alcançar o piso. Vejo que, se o piso é de R$ 1.400, por que o projeto não diz que é R$ 1.400? E pronto, facilita para todo mundo. E se a ideia do governo é fazer com que o servidor cumpra com o seu dever, nós temos outros dispositivos que façam isso. Se o servidor não está cumprindo com sua função, abre-se um PAD, cumpra-se a legislação. Nós não precisamos aqui criar produtividade para que o servidor alcance o seu piso salarial. Bom, mas não sou eu que vou dizer a maneira que devam conduzir. É só expor, só quero expor o que eu penso. Agora, quero falar um pouquinho de um assunto que tem tirado e dado muita dor de cabeça para todos nós, cidadão, ionense, espírito santense, enfim, brasileiros, e mundial, não à toa que se chamam de pandemia, Estamos diante de uma pandemia e essa Casa de Leis não se pode furtar do assunto. No início, muitos diziam que isso era uma doença midiática e que a população não precisava entrar em pânico, mas os números mostraram
que a população precisavam, sim, tomar muitos cuidados. Isso é grave. Sendo assim, pesquisei essa semana a respeito de cuidados que devemos tomar. Quais as orientações para evitar de adquirir ou transmitir o vírus uma vez infectado? Pois bem, especialistas nos orientam a lavar as mãos, rosto e nariz, muitas vezes ao dia. Nos orienta, quando possível, a higienização. Nos orienta, quando não possível, a higienização com água e sabão, fazer o uso do álcool em gel. Quais pacientes devemos nos preocupar mais atentamente? Os idosos, pois os idosos normalmente encontram-se com a saúde debilitada e o vírus age com mais rapidez em seu organismo. A orientação é que pacientes que apresentam dificuldades respiratórias, falta de ar, fôlego curto, dificuldades para subir uma escada, que procure rapidamente o hospital ou pronto-socorro. Agora, é muito importante que as pessoas não criem falsos sintomas, pois isso dificulta muito para todo mundo. Pois quando você se queixa de sintomas que não é verídico, você pode estar tomando o tempo do profissional de saúde, que poderia estar cuidando de outro paciente que realmente está doente na fila, e pode estar transmitindo doenças a outras pessoas na fila de espera. Então, tenhamos consciência que nós não somos o único paciente que precisamos dos cuidados do profissional de saúde. Uma outra situação que me deixa preocupado é hospital de cidade de pequeno porte, né? Hospital de cidade pequena como a nossa. Por que me preocupa? Me preocupa no sentido que o diagnóstico precisa ser rápido. Em uma conversa rápida ontem com a secretária de saúde, ela me disse que o LACEN, Laboratório Central do Governo Estadual, é quem está fazendo a análise dos pacientes de coronavírus e que leva 24 horas para que esse resultado fique pronto. Pois bem, como será encaminhado esses exames para Vitória? Pois nós sabemos que ficamos a mais de 180 quilômetros de distância de Vitória e não temos carro do município a todo momento para Vitória. Temos todos os dias, né? Mas a todo momento nós não temos. Depois, os especialistas dizem que o raio-x e a escuta pulmonar pode diagnosticar normal, ou seja, pode não diagnosticar o Covid-19. Mas, na verdade, o paciente pode, sim, estar positivo do Covid-19. Pois somente a tomografia poderia dar um diagnóstico preciso. Por isso, a preocupação aumenta ainda mais. Sabe por quê? Hoje, nosso hospital não está equipado com tomógrafo. A empresa que presta serviço de tomografia no município não dispõe de resultado tão rápido, mesmo que seja particular. Segundo a informação do servidor dessa empresa, o resultado ficaria pronto em 4 dias. O local mais próximo para essa realização do exame fica a 80 quilômetros, que é Manhuaçu, Minas Gerais. E o valor ficaria entre R$ 450 a R$ 600 reais. E demoraria também próximo de 3 dias para que o paciente tivesse em mãos seu resultado. Agora faço uma pergunta aos nossos gestores da saúde. Nós estamos preparados para receber paciente positivo de Covid-19? Os servidores estão preparados? Temos quantidade de oxigênios, de materiais para entubar o suficiente para vários pacientes, no caso de necessidade de serem entubados? Por que faço essas perguntas? Porque a sociedade está nos perguntando. Assim, sim, vereadora, pode falar. Deixa eu te falar, aquela vez que eu caí da escada, que eu fiz a tomografia aqui, não deu nada, foi até o doutor Josilei que me pediu. Quando chegou lá no São Lucas, se eu tivesse ficado aqui, eu tinha morrido. Então, aqui a tomografia, que além de demorar, não vale nada, porque eu tenho como provar para você.
porque eu fiquei internada ali, eles só me liberavam com a tomografia. Eu fiz a tomografia, ela não deu nada. Eu mesmo pedi arte, que eu estava boa, e caminhei para Vitória. Quando eu cheguei lá no São Lucas, na hora de fazer a tomografia, eu desmaiei. Se eu não tivesse lá, eu já era. Aí fizeram a tomografia, realmente eu tinha problema, tinha dado problema do tombo que eu caí. Imagina se parecer o coronavírus, aí vai morrer, porque aqui não tem tomografia, não. Só isso, desde já, muito obrigado, vereador. Tá joia, vereadora. Então, assim precisamos dar resposta. Como eu disse, o cidadão nos pergunta e nós precisamos dar resposta ao cidadão. Nossos servidores passaram por treinamento? O PA do hospital está bem orientado como deve agir no caso de um possível paciente com esse vírus? Precisamos estar preparados para que o profissional de saúde cuide somente dos pacientes e não venham contrair a doença, que é o mais grave. Em relação ao coronavírus, o quadro mais preocupante, no meu entendimento, que as coisas podem estar pior que os dados, que os números nos mostram, pois nós temos muita dificuldade em diagnosticar o coronavírus, pela precariedade dos hospitais de pequeno porte, principalmente em nosso estado. Para finalizar minha fala sobre o Covid-19, digo os cuidados, que temos sendo orientado a tomar. Lavar o rosto e suar o nariz no lavatório, lavar bem as mãos diariamente e, quando não for possível higienizar com água e sabão, fazer a higienização com álcool em gel. Está doente, paciente está doente, usar máscara para não contaminar outras pessoas. Está cuidando de paciente com vírus, usar máscara e luvas, evitar o contato direto com o paciente, evitar de cumprimentar as pessoas pegando nas mãos, sorrir, falar bom dia, boa tarde, boa noite, não vai contrair ou passar vírus para as pessoas, mas devemos evitar o contato. Estamos apresentando estado gripal, não sabemos se é coronavírus. Façamos o uso da máscara para evitar transmitir o vírus. É o que continha, senhor presidente. Boa noite a todos.